Eu quero tratar com você sobre algo da mais alta importância e expor o Salmo 1, que retrata a diferença fundamental entre o justo e o ímpio. Entre aquele que agora acha que é feliz e não o é, e aquele que encontra o verdadeiro caminho da felicidade. O Salmo 1 é o prefácio, a introdução de todo o saltério. O livro de Salmos é o maior livro da Bíblia, você bem sabe disto. São 150 poemas, escritos num período de 1000 anos aproximadamente, porque você tem salmos de Salomão, como o Salmo 127, e você tem salmos pós-cativeiro babilônico, como o Salmo 126. Eles foram reunidos, muito provavelmente, depois do cativeiro babilônico, neste livro que foi composto de 5 livros, né? O Salmo 1 ao 41, primeiro livro, 42 ao 72, o segundo livro, 73 ao 89, o segundo livro, 90 ao 106, o terceiro livro, e o 107 ao 150, o quarto livro. É o quinto livro. Então, nós temos aqui 5 livros, como se fosse o Pentateuco da literatura poética, neste grande manual de adoração a Deus. Nós temos salmos de louvor, nós temos salmos penitenciais, nós temos salmos imprecatórios, nós temos salmos messiânicos. Então, este livro, o maior livro da Bíblia, é composto de poemas que eram cantados pelo povo de Deus. Neste Salmo 1, temos aqui então a introdução do saltério. E o propósito do autor, muito provavelmente todo esse primeiro livro, de 1 ao 41, foi escrito por Davi. Ele está mostrando para nós a diferença entre o justo e o ímpio. E aí começa relatando as marcas de uma pessoa justa, que é uma pessoa feliz. E ele começa assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele começa esse salmo com a palavra Macários. Bem-aventurado é a mesma expressão que Jesus vai usar lá nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, e por aí por diante. Então, ele está falando da felicidade plena, maiúscula, superlativa, abundante. E quais são as marcas de uma pessoa feliz? Como é que você pode encontrar este banquete da felicidade? Os homens estão à caça, à procura da verdadeira felicidade. Onde ela está? Nos banquetes fartos dos prazeres deste mundo? Onde podemos beber desta fonte inexaurível da felicidade? Onde ela está? E Davi vai mostrar primeiramente que o homem feliz, ele é feliz por aquilo que ele evita. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Os ímpios têm um conselho, têm uma cosmovisão, têm seus valores distorcidos, é verdade. E aqueles que andam neste conselho, aqueles que seguem esta cartilha, aqueles que se submetem a esses conselhos dos ímpios, podem até, no momento, beber as taças dos prazeres e se alegrarem com isso, mas no final vai ser tristeza e dor. E ainda prossegue: feliz é o homem que não se detém no caminho dos pecadores. Agora não está andando em movimento, agora ele parou e se detém. E note você que ele progrediu do ímpio para o pecador. O ímpio é aquela pessoa que, embora tenha uma vida moral até bonita aos olhos humanos, ele não leva Deus em conta. Deus não entra no projeto de vida dele. Ele constitui família, ele ganha dinheiro, ele se enriquece, ele faz, ele desfaz, e Deus não entra nesse
nesse critério das decisões dele. Mas agora, o pecador é aquele que erra deliberadamente. É aquele que dá um passo fora do caminho. É aquele que erra o alvo. O homem feliz, ele é feliz por aquilo que evita. Ele evita o caminho dos pecadores. Os pecadores têm um caminho de aproveitar a vida, de curtir a vida, de usufruir o melhor que este mundo oferece, de se render aos desejos da carne, de fazer a vontade da carne, dos seus próprios pensamentos. Ele é aquele que é controlado por um agente que é maligno, andando segundo o curso deste mundo, do príncipe da potestade do ar. Mas ainda, Davi diz que se você quer felicidade, quer ser feliz, se você é uma pessoa justa, você vai também evitar outra coisa. E não se assenta na roda dos escarnecedores. Note a progressão: andar, deter, assentar. Note a progressão: conselho, caminho e roda. Agora essa pessoa não apenas escutou conselhos, ela não apenas estacionou num caminho errado, agora ela se acomodou, ela se instalou, ela se assentou à roda dos escarnecedores. Escarnecedor é um termo que avança também. Ímpio, pecador, escarnecedor. É aquele que não apenas peca deliberadamente, mas é aquele que escarnece, que zomba, que blasona, que faz chacota, troça das coisas sagradas. É aquela pessoa que acha que pode desandar a boca para falar contra Deus, contra o próximo, contra as coisas sagradas. Davi está dizendo: se você quer ser feliz, não se assente nessa roda. Pode ter gargalhadas ruidosas, pode ter diversões efervescentes, pode ter prazeres abundantes, mas o final dessa linha é o choro, é a culpa, é a dor, é a morte. Para você ser feliz, você precisa fugir das más companhias. Você é feliz por aquilo que você evita. Mas agora, em segundo lugar, Davi vai mostrar que a verdadeira felicidade não é apenas por aquilo que você evita, mas por aquilo que você faz. E o verso 2 está escrito: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, aqueles que estão lá não têm qualquer prazer na palavra de Deus, não têm qualquer deleite na lei de Deus, mas se você é justo e quer a verdadeira felicidade, o seu prazer está na lei do Senhor. É prazer mesmo. O próprio Davi chegou a dizer que a palavra de Deus vale muito mais do que muito ouro depurado. Ela é mais doce do que o mel e o destilar dos favos. Nela você encontra as promessas de Deus. Nela você encontra o caminho da santidade. Nela você encontra a porta da salvação. Nela você encontra a redenção para a sua vida. A palavra de Deus é viva, é poderosa, é atual, é inspirada, é inerrante, é infalível, é suficiente. Ela é bálsamo, ela alegra o coração, ela restaura a alma, ela dá sabedoria aos simples. Esta é a preciosa palavra de Deus. Você quer ser feliz? Então comece a meditar na palavra de Deus. Se você não tem uma Bíblia, compre uma Bíblia. Mas não para enfeitar a sua prateleira, não para usá-la de maneira mística e abri-la no Salmo 91 e colocar na sua mesa, na sala, como se fosse uma espécie de amuleto espiritual. Não. A Bíblia é para ser lida, para ser entendida, para ser interpretada, para ser meditada, para ser internalizada, obedecida e também proclamada. Quando você faz isso, então você encontra a verdadeira felicidade. Mas em terceiro lugar, você é feliz por aquilo que você evita. Você é feliz por aquilo que você faz. E em terceiro lugar, você é feliz por quem você é. O versículo 3 diz assim: ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido.
Veja você que não é uma árvore nativa. Esta árvore é plantada. E plantada pelo próprio Deus. Ele é o agricultor. Preste atenção nisso. Você foi plantado pelo próprio Deus. Deus amou você. Deus escolheu você. Deus chamou você. Deus remiu você. Deus habita em você. Deus vai conduzir você à glória. Mas onde Deus plantou você? Diz o texto, plantou você junto a correntes de águas. Não em lugares secos, inóspitos, difíceis. Não, Deus plantou você junto à corrente de águas. E o resultado disso está escrito. No devido tempo, na hora certa, no tempo certo, na estação certa, você dará frutos. A sua folhagem não vai murchar. Ou seja, o sol causticante, os ventos fuzilantes, o calor escaldante, nada disso, circunstancialmente, pode tirar o seu viço, a sua beleza, a sua alegria, a sua paz, a sua vida plena em Deus. Sua folhagem continua bela, os frutos chegando no tempo certo, na estação certa. E ele diz ainda o seguinte: e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Ou seja, o que você faz é resultado de quem você é. Deus está mais interessado em quem você é do que no que você faz. Porque o que você faz é decorrência de quem você é. Quem você é determina o que você faz. E é por isso que tudo quanto ele faz será bem sucedido. Ele sai da metáfora da árvore para a metáfora do obreiro. Ele faz, ele produz, ele realiza. E porque ele é, o que ele realiza é bem sucedido. Pois bem, então resumindo, quer dizer que a verdadeira felicidade do justo, ela é alcançada por aquilo que você evita. Você evita o conselho dos ímpios. Você evita o caminho dos pecadores. Você evita a roda dos escarnecedores. Segundo, você é feliz por aquilo que você faz. Antes o seu prazer não está lá nos banquetes do mundo, mas na lei de Deus, na palavra de Deus. Nessa palavra você medita de dia e de noite. Isso não significa que você vai parar o seu trabalho, que você não vai fazer mais nada na vida a não ser ler Bíblia. Não é disso que ele está tratando. O que ele está dizendo é que a palavra de Deus, que você lê, que você rumina, que você internaliza, que você medita, que você põe para reger sua vida, esta palavra vai governar sua vida de dia, de noite, quando você levanta, quando você deita, quando você fala, quando você age, quando você reage, quando você ganha, quando você perde, quando você faz a sua jornada de vida, em todas as circunstâncias. Esta palavra vai ser a bússola a guiar os seus passos, a determinar suas decisões, a direcionar as suas ações. Pois bem, agora ele vai contrastar este justo com o ímpio. E ele diz assim, verso 4. Os ímpios não são assim. Veja que ele não está falando de obras agora, está falando de pessoa, de quem é, não do que faz. Então, os ímpios não são assim. Os ímpios não se afastam do pecado. Os ímpios não se afastam de lugares escorregadios. Os ímpios não se afastam de más companhias. Os ímpios não têm qualquer prazer na palavra de Deus. Os ímpios não são plantados por Deus. Os ímpios não têm frutos que glorificam a Deus. Os ímpios perdem a beleza da vida diante das vicissitudes da jornada. Os ímpios, quando fazem, eles não são bem-sucedidos. Eles não são assim. E aí, prossegue o texto. São, porém, como a palha que o vento dispersa. O contraste é profundo. O contraste entre uma árvore plantada junto à corrente de águas, que dá o seu fruto no tempo devido, que tem uma folhagem bela,
que ela cumpre o seu papel e o seu propósito. E agora o ímpio é comparado com uma palha. A palha é leve, a palha é seca, a palha não tem valor, a palha é levada pelo vento. Não há estabilidade na palha, não há proveito na palha. A palha é destinada ao fogo, ela não produz sombra, ela não produz fruto, ela não produz descanso, ela não produz aquilo que traz esperança e vida para as pessoas. Assim é o ímpio. A vida dele não vai reverberar em bênção para quem convive com ele. Ele é palha. Está aqui hoje, amanhã não está mais. É erradicado, é levado por um vendaval, sem destino, sem rumo. Davi não podia ser mais eloquente, incisivo nesse contraste. Enquanto hoje o mundo aplaude a palha, enquanto hoje a grande mídia faz festa para a palha, enquanto hoje o mundo valoriza a palha, enquanto hoje as pessoas estão correndo atrás da palha, como que numa miragem, achando que a palha, sim, é que está na crista da onda, é a palha que tem a ofertar e a oferecer os prazeres mais bonitos e belos e atraentes e saborosos. As pessoas estão iludidas, correndo atrás de palha, sendo levadas pelo vento como palha. Mas a palha não tem densidade, não tem raiz, não tem folha, não tem fruto, não tem sombra, não tem nada a oferecer, a não ser levada pelo vento e queimada pelo fogo. Quando chegamos no verso 5, Davi diz assim: por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. É possível até que o ímpio se estabeleça numa comunidade cristã, evangélica. É possível que ele se disfarce por ali, por algum tempo. É possível que ele até ascenda a uma posição de destaque, até de liderança, como um Judas Iscariotes, que foi apóstolo de Jesus, mas era do maligno, era ladrão. O texto está dizendo que esse ímpio não vai prevalecer na congregação dos justos. A máscara vai cair. Ele vai ser revelado. Mas ele também não vai prevalecer no juízo. Aqui na terra, o ímpio às vezes ganha todas. Ele tem poder, ele tem dinheiro, ele tem influência, ele tem contatos, ele tem network, ele dá um telefonema e as coisas mudam. Ele tem um processo contra ele, mas ele tem acesso à justiça, ele tem informações privilegiadas, ele tem costas largas, ele tem defensores, ele não teme cometer crimes porque sabe que lá na frente ele vai ter vantagens, não vai ser punido, e se punido for, não continua sofrendo as consequências dos seus crimes, dos seus erros, dos seus desmandos, das suas injustiças. Então o texto está dizendo: os perversos não prevalecerão no juízo de Deus. O juízo de Deus é justo. Jesus é o reto juiz. Vai julgar vivos e mortos. A Bíblia diz que Deus não inocenta o culpado, que esse juiz é insubornável, que o homem semear, isso ele ceifará. A sentença será justa. O ímpio não prevalecerá no juízo. E então, o texto encerra no versículo 6, quando Davi vai fazer uma espécie de aplicação do que disse até agora. E ele diz assim: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. É um outro contraste.
O texto diz que o Senhor conhece. Conhece o quê? O caminho do justo. Conhece não apenas de ouvir falar. Conhece não apenas de forma teórica. Ele conhece o justo. Ele conhece o caminho do justo. O caminho do justo não é apenas uma vereda, é uma pessoa. É Jesus. Ele é o caminho. Deus conhece esse caminho. A vida do justo está nas mãos de Deus, centrada em Deus, amparado por Deus. Mas o texto termina dizendo que o caminho dos ímpios perecerá. Ele está na estrada larga. Nada lhe é proibido, tudo lhe é possível. Ele tem todos os prazeres, nenhuma restrição. Porém, o caminho largo vai desembocar, vai desaguar na perdição e perdição eterna. Na linguagem de Davi, esse caminho perecerá. A pergunta que eu lhe faço é esta: quem é você? Você é um justo ou um ímpio? Você está bebendo as taças dos prazeres da verdadeira felicidade ou de uma felicidade meramente aparente? Hoje, Deus coloca diante de você a verdadeira felicidade e a falsa felicidade. Qual você vai escolher? A felicidade do ímpio vai perecer. A felicidade dos justos vai permanecer eternamente. Você só pode desfrutar desta felicidade plena em Jesus Cristo. Foi Ele que veio para trazer vida e vida em abundância. Todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Vida maiúscula, superlativa, que o mundo não pode dar, nem tirar de você. Hoje você pode ser verdadeiramente feliz. E essa felicidade está em Jesus. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe o seu coração. É um privilégio poder compartilhar com você hoje sobre um tema da mais alta importância e necessidade para todos nós nesse contexto em que o Brasil e o mundo vivem dias de tensão, dias de conflitos, de guerras, de polarizações, de desespero de alguns, de temor de outros. Eu quero abordar com você hoje esse tema da esperança que não se desespera e baseando esta reflexão em Lucas capítulo 5, nos versos 12 a 16. Esse texto relata a história de um homem num estado muito crítico da sua vida, com a sua saúde arruinada, com seu corpo devastado pela lepra, já na fase final da vida, como que sendo já uma carcaça humana, um aborto vivo. E esse homem, apesar de um diagnóstico tão sombrio e sem qualquer perspectiva de cura, ele resolve esperar um milagre e caminhar na direção dele, quando ele rompe o seu isolamento e busca Jesus e se prostra diante de Jesus e faz uma declaração de fé: Senhor, se tu quiseres, tu podes purificar-me. E Jesus, profundamente compadecido dele, disse: quero. Tocou e ele ficou imediatamente limpo. E Jesus deu uma ordem para este homem ir direto ao sacerdote, porque era a autoridade sanitária do tempo, é quem declarava uma pessoa acometida por lepra, ou quem poderia diagnosticar sua cura. Isso porque havia lepras curáveis e incuráveis. As doenças de pele eram tratadas como lepra, algumas delas eram tratáveis e as pessoas se recuperavam, e outras não. Esse era o caso desse homem. E Jesus então dá uma ordem para ele ir ao sacerdote. E este homem vai ao sacerdote, e este homem propala a grandeza de Deus, contrariando até a ordem que Jesus havia lhe dito para não proclamar isso a ninguém.
e isso significa que Jesus não podia mais entrar nos lugares, tamanha quantidade de gente que o procurava. E quando as multidões vinham ao encontro de Jesus, ele se retirava para lugares solitários e ali orava. Esse episódio enseja-nos algumas lições que passo aqui a descrever. A primeira delas, confira comigo a questão da doença. A lepra era a mais terrível enfermidade daquele tempo. Não tinha cura, e uma pessoa diagnosticada com lepra recebia já uma sentença de morte. Ele via pouco a pouco o seu corpo se degradando, a doença devastando o seu corpo, deixando marcas, cicatrizes. É como se a carne fosse apodrecendo e a pessoa não tivesse mais qualquer perspectiva de cura, e ainda mais, a pessoa era segregada. Então a doença da lepra era devastadora. A lepra era identificada como uma maldição divina. A lepra tinha características muito claras. Primeiro, a lepra deixa a pessoa isolada. Ela não podia conviver com a família, não frequentar a sinagoga, não podia pertencer ao agregamento, ao ajuntamento social no templo, nas festas. E a lepra isolava a pessoa. O pecado também separa de Deus, separa do próximo, separa até de você mesmo. Segundo, a lepra deixava a pessoa insensível. As pessoas descobriam a lepra quando deixavam cair uma água quente e não sentia dor. O pecado também insensibiliza. Ele anestesia a consciência, ele mortifica os sentimentos, ele endurece o coração. Terceiro, a lepra, ela é contagiosa. O pecado também. Quem convive com pessoas que praticam o mal acabam se envolvendo nessa prática do mal. É por isso que o Salmo 1 recomenda que você não deve andar no conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores, nem se assentar na roda dos escarnecedores. Mas ainda a lepra deixa marcas. Ela vai destruindo as cartilagens, vai deformando o corpo, vai apodrecendo a carne. Assim é o pecado. Deixa marcas na alma, nas emoções, na mente, na ética, na alma. Também a lepra cheirava mal, o corpo ia apodrecendo e aquela carne apodrecida ia se misturando aos trapos. O pecado cheira mal também. Ele destrói a vida, os relacionamentos, torna o ambiente insuportável. Mas, finalmente, a lepra mata. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, há uma profunda correlação na Bíblia entre lepra e pecado. E Lucas, ao relatar esse episódio, e ele que era médico, faz questão de dizer que este homem estava tomado de lepra, com o corpo coberto de lepra. Ou seja, aquele homem não estava na fase inicial da doença, mas na fase terminal. O seu corpo todo estava chagado, ele era uma espécie de carcaça viva, era uma ferida aberta, e a despeito dessa situação tão crítica e tão adversa, esse homem não perdeu a esperança. Eu não sei que luta você enfrenta, que dor você passa, que prova você está lidando, que situação adversa, contrária, está atingindo você. Mas por pior que seja a circunstância, Deus pode reverter esse quadro. Jesus pode tirar você desse poço escuro, dessa hora tenebrosa, desse desespero de morte. Vamos olhar agora o doente. Esse homem resolve nutrir a esperança e não se entregar ao desespero. Ele rompe o isolamento, ele sai do leprosário, talvez correndo o risco de ser apedrejado na rua, de alguém olhar para ele e gritar maldito, maldito, mas ele vai ao encontro daquele que podia lhe dar esperança. A Bíblia nos informa que Deus é a nossa esperança, que para Jesus, o Filho de Deus, não há causa perdida, não há problema insolúvel, não há doença incurável,
numa tragédia tão grande que ele não possa reverter. Mas esse homem, ao ir a Jesus, ele tem uma atitude muito interessante, porque ele se prostra, ele adora, ele proclama que Jesus tem todo o poder. Se tu quiseres, tu podes purificar-me. Ele se sujeita à soberania de Jesus. Se tu quiseres, tu podes. Ele não chega fazendo exigências, ele não chega reivindicando direitos, ele não chega decretando nada, ele chega humildemente, se curva, se prostra, adora, proclama a onipotência de Jesus e se submete à autoridade de Jesus. A postura desse homem é uma postura humilde, adequada, conveniente, pois é assim que também devemos nos achegar a Deus, sem arrogância, desprovido de quaisquer direitos supostos. É por isso que a Bíblia diz que bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Assim devemos nos achegar a Deus, com as nossas causas, com as nossas lutas, com as nossas dores, com as nossas lágrimas, com as nossas necessidades, sabendo que se Ele quiser, Ele tem poder para reverter o quadro, para mudar o placar do jogo, para alterar o cronograma da vida, para dar um diagnóstico de vida onde tem sintomas de morte, para trazer cura onde a doença devastou, para trazer luz onde as trevas entenebreceram o ambiente, para trazer esperança onde o desespero já havia enfiado as suas garras, para trazer vida onde a morte já tinha lavrado a sua sentença. Não importa a gravidade do problema que você está enfrentando, Jesus pode reverter isso na sua vida. Mas agora vamos ver o médico. Vimos a doença, o doente, agora vamos ver o médico. Quando esse homem chega diante de Jesus e se prostra e adora, ele diz: se tu quiseres, tu podes. E diz a Bíblia que Jesus, profundamente compadecido dele, tocou-o e lhe disse: quero, fica limpo. A primeira coisa que eu quero destacar é a onipotência de Jesus. Às vezes nós temos até compaixão, mas não temos poder. Sentimos bater e latejar em nosso peito a dor do próximo, mas nós não temos como ajudá-lo. Jesus tem todo o poder e Jesus tem toda a compaixão. Ele não conhece limitações. Para ele não tem causa perdida. Não tem doença incurável. Não tem casamento sem solução. Não tem família sem libertação. Ele é o Senhor das causas perdidas. Ele tudo pode. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Então a primeira coisa que eu destaco nesse médico dos médicos é a sua onipotência. A segunda coisa é a sua compaixão. Porque Jesus aqui quebra um protocolo da saúde sanitária, do cuidado sanitário. Um leproso não podia ser tocado, porque a lepra era contagiosa. E Jesus o tocou. E a ideia do texto em o tocou não é apenas encostar levemente com constrangimento, mas é de abraçar, de acolher, de envolver o corpo da pessoa nos braços. O que é maravilhoso é que, em vez do impuro tornar o puro impuro, o texto nos diz que o puro toca o impuro e o impuro fica puro. Jesus pode reverter o quadro, Jesus pode alterar o diagnóstico, Jesus pode tocar-nos sem ser contaminado com a nossa pureza, mas a nossa pureza, a impureza, pode ser purificada pela sua pureza. Ele é um médico onipotente, ele é um médico compassivo. Por que Jesus tocou aquele homem? Por que Jesus não o curou à distância, como curou os 10 leprosos, registrados nos evangelhos? Porque Jesus diagnostica, além da lepra que devastava o seu corpo, as angústias da sua alma. Quem sabe aquele homem, já no estado final da sua doença, tinha anos que não sabia o que era um abraço, um aperto de mão,
alguém se aproximar dele, não o expulsar, não o rejeitar, não o escorraçar. Talvez a lepra que devastava as suas emoções era mais grave do que a lepra que devastava o seu corpo. Jesus é o supremo psicólogo. Ele conhece os dramas da nossa alma, ele conhece as cicatrizes das nossas feridas interiores. Ele conhece, talvez, o complexo de inferioridade, a autoestima achatada que esmaga você. Ele sabe dos seus dramas, dos seus traumas, dos seus recalques, das suas dores. Ele sabe daquilo que lateja no seu peito. Ele se importa com você. Ele não escorraça você. Ele não rejeita você. Ele está pronto hoje a abraçar você, a perdoar você, a curar você, a libertar você, a salvar você, a fazer de você uma nova criatura. Agora, outra coisa maravilhosa é que quando Jesus toca aquele homem, Jesus disse assim: quero, fica limpo. Eu quero dizer para você que a vontade de Jesus é curar você, é libertar você, é perdoar você, é transformar você, é fazer de você uma nova criatura, é de pôr um ponto final nessa tragédia que se arrasta ano após ano sobre a sua vida. Jesus pode tudo quanto Ele quer. Ele veio para libertar o cativo, Ele veio para dar vistas aos cegos, Ele veio para dar audição aos surdos, Ele veio para dar voz aos mudos, Ele veio para dar movimento aos coxos, Ele veio para purificar os leprosos, Ele veio para salvar o perdido, Ele veio para dar vida aos que estão mortos nos seus delitos e pecados. Para Ele não há causa impossível. Hoje, Ele pode fazer um milagre na sua vida. Agora notem mais, o milagre que Jesus operou foi imediato, foi completo, foi cabal. Imediatamente o homem se tornou limpo. Os milagres de Jesus não são a crediário, em doses homeopáticas. Não, é imediato, é completo, é cabal. A pele daquele homem foi restaurada, a carne dele rejuvenesceu, a cura foi absolutamente verificável. Tanto é fato que Jesus o envia ao sacerdote. E aqui está o meu quarto ponto desta meditação com você. Primeiro, a doença. Segundo, o doente. Terceiro, o médico. Quarto, o testemunho. Talvez você pergunte, por que Jesus, ao curar aquele homem, não o mandou imediatamente para casa? Por que ele teria que passar pelo sacerdote antes de voltar à sua família? É porque Jesus está em cuidado desse homem. Naquele tempo, a saúde pública requeria que uma pessoa com doença de pele pudesse, antes de voltar à sua família, ao seu trabalho, à sua congregação, recorrer ao sacerdote, porque era o sacerdote que dava o diagnóstico da doença, era o sacerdote que dava o alvará da soltura ou o certificado da cura. Se aquele homem voltasse para casa, talvez a sua família não o acolhesse, talvez os amigos fugissem dele, ele não tinha um certificado de cura. Então, quando Jesus o manda ao sacerdote, Jesus está tendo cuidado dele, para que ele pudesse, de forma legítima, retornar à sua casa, à sua família, à sua parentela, aos seus amigos, à sinagoga, ao templo, às festas. Jesus está devolvendo àquele homem a dignidade completa, perfeita, cabal. Mas agora, vem ainda um quinto ponto, que é o impacto desse fato. Somos informados que esse homem que foi ordenado a não contar nada para ninguém, mas ir direto ao sacerdote, ele não consegue ficar calado. Ele não consegue ficar em silêncio. Ele recebeu um milagre tão extraordinário, insólito, que ele não pode conter a sua voz, ele não pode guardar no seu próprio peito, em silêncio, esse fato inusitado, extraordinário, milagroso, tão eloquente, que aconteceu na sua vida. Então esse homem toma uma decisão, ele sai contando para todo mundo.
Isso impacta o local onde ele vive, o ambiente onde ele está. Ele está completamente convencido de que não pode guardar isso em silêncio. O impacto do seu testemunho. Porque quando as pessoas veem um milagre na nossa vida, isso impacta as pessoas. O que me deixa assim, constrangido até, é que ao homem que Jesus ordenou não contar nada para ninguém, ele saiu contando tudo para todo mundo. E hoje Jesus nos manda ir ao mundo todo e contar o que ele fez por nós. E quantas pessoas silenciam a sua voz? Quantas pessoas se acovardam num silêncio, numa omissão criminosa? Mas eu quero concluir dizendo que nós já olhamos sobre a doença, o doente, o médico, a cura, o testemunho, o impacto. E agora vamos ver o último versículo desse texto de Lucas, capítulo 5, versos 12 a 16, que está escrito que ele, Jesus, diante das multidões que o procuravam para ouvirem serem curadas nas suas enfermidades, Jesus se retirava para lugares solitários e ali orava. O retiro de Jesus é muito estratégico aqui, porque Jesus era um pregador, e todo pregador tem muito prazer em falar para grandes públicos, para grandes multidões. Diríamos que isso é otimizar o tempo, isso é uma boa mordomia das oportunidades. Mas por que Jesus se retirava para lugares solitários e orava? Por que Jesus não atendia imediatamente aquelas pessoas para depois buscar ao Pai em oração em lugares secretos? Porque Jesus está nos ensinando uma lição, que o Deus da obra é mais importante do que a obra de Deus. Primeiro você busca, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vêm na sua ordem certa. Jesus está nos ensinando que a comunhão com o Pai é mais importante que o performance do ministério. Jesus está ensinando a você e a mim que Deus vem antes da obra de Deus, que Deus é mais importante que pessoas, que primeiro você ama Deus, depois você ama o seu próximo como a você mesmo, que a oração é a preparação necessária para que o trabalho seja eficaz. Tanto é verdade isso que no verso seguinte, verso 17, o poder do Senhor para curar estava sobre Jesus. Não há ministério eficaz sem oração. Não há poder sem oração. Jesus foi um homem de oração. Lucas, que retrata a vida de oração de Jesus, porque ele era retratando o homem perfeito, mostra que Jesus começa o seu ministério com oração. Ele realiza todo o seu ministério debaixo de oração. Ele conclui a sua carreira aqui na terra em oração. Ele retorna para o céu, está assentado no trono como nosso grande sumo sacerdote, vivendo sempre para interceder por nós. A oração é vital, não é opção, nem secundário, é absolutamente essencial. O retiro da oração. Porque não haverá poder sem oração. E sem poder, nós não podemos atender os aflitos, curar os enfermos, pregar aos ouvidos necessitados da boa nova do Evangelho. A minha esperança é que esta palavra, de uma esperança que não se desespera, de uma esperança que não se curva diante das circunstâncias mais carrancudas, mas uma esperança que sobrevive diante da crise, porque recorre ao todo-poderoso Deus, ao misericordioso Deus, nosso glorioso Redentor Jesus Cristo. Hoje eu conclamo você a correr para os braços de Jesus.
Não importa o drama que você está vivendo, a dor que você está sentindo, o trauma que você está sofrendo, não importa as tragédias que desabaram sobre a sua cabeça. Não importa se você hoje está doente, surrado pela dor, com sentença de morte. Não importa se as pessoas abandonaram você à sua própria sorte, não importa quão profunda é a crise que você está vivendo, corra para os braços de Jesus. Nele há esperança. Ele tem solução para a sua vida. Ele é a resposta para a sua vida. Ele é a nossa própria esperança. Para ele não tem problema insolúvel, para ele não tem doença incurável, para ele não tem vida irrecuperável, para ele não tem família sem resposta, sem salvação, para ele não há impossível em todas as suas promessas. Ele é a nossa esperança. Não se desespere. Espere em Jesus. E você encontrará uma fonte inesgotável de paz, de alegria, de salvação, de cura, de libertação, de resposta. Que Deus abençoe seu coração, que Deus abençoe sua vida. Espero que esta palavra tenha sido um bálsamo na sua alma e um tônico para o seu coração, uma palavra de restauração para a sua vida, para a sua família, para a sua alma.